gente, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Collab Podcast. Eu sou a Samila Estevam, psicóloga clínica, e esse vai ser um ambiente para a gente conversar bastante, aprender muito sobre autoconhecimento, sobre personalidade. E o Collab, esse podcast que vocês estão ouvindo aqui agora, é um projeto do Laboratório de Autoconhecimento que eu desenvolvi para falarmos e experimentarmos muito mais sobre quem nós somos, a gente conseguir se aprofundar no que diz respeito ao nosso autoconhecimento e à nossa personalidade. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre personalidade e autoconhecimento e tudo que você precisa saber para aplicar isso de uma forma muito mais intencional, prática, para garantir uma vida muito mais leve e muito mais saudável também. Bom, quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala de um assunto que está sendo muito comentado hoje em dia, mas a gente esquece de como aplicar isso na prática. Então, o objetivo é a gente poder conversar sobre as coisas simples, que na prática não são tão simples, e também conectar sobre a nossa personalidade, que vai ser totalmente importante para a gente viver, se conhecer, entender sobre a nossa forma de funcionamento. E é muito importante quando nós falamos sobre autoconhecimento, a gente entender que na prática isso tem a ver com a nossa forma de sermos, de funcionarmos e de estarmos nesse mundo. Então tem a ver com a nossa relação com nós mesmos, a forma como a gente lida com as nossas emoções, pensamentos, comportamentos, com essa casa que nós somos. Eu costumo dizer que nós somos a nossa eterna morada, então a gente precisa se relacionar bem com isso daqui que a gente tem, né? Essa capa, a gente precisa ter uma boa relação com isso e, consequentemente, uma boa relação com as pessoas à nossa volta, com os nossos familiares, com os colegas no ambiente de trabalho, tudo que envolve as nossas relações interpessoais. Então, a forma como a gente costuma gerir isso de dentro para fora vem também do nosso processo de autoconhecimento. Falando sobre personalidade, eu gosto de explicar esse primeiro ponto, que personalidade é um conjunto estável de características. A nossa personalidade ela começa a ser desenvolvida no início da nossa infância e ela se torna estável, formada 100% no início da nossa vida adulta. Então, aproximadamente entre os 18 e 20 anos. Então, durante todo esse tempo, né, da nossa infância, adolescência, da nossa juventude e início da vida adulta, tudo que nós vivemos contribui para a formação da nossa personalidade. Então, como que nós formamos, né? Como que se forma de fato a personalidade? Os fatores genéticos, as relações que nós temos com os nossos cuidadores, né? Os responsáveis por nós, a forma como a gente experimenta as coisas da nossa vida, se tivemos traumas, se tivemos experiências boas, ruins, tudo isso influencia completamente na formação da nossa personalidade. E é muito importante introduzir esse tema, porque nos próximos episódios a gente vai falar sobre o conceito científico de personalidade hoje para a psicologia, para a ciência de uma forma geral, que é a teoria dos 5 grandes fatores de personalidade. Então, recapitulando, falando sobre personalidade, é um conjunto de características estável. E depois que a gente se torna adulto, dificilmente essas características que formam a nossa personalidade, elas mudam de uma forma radical, de uma forma geral. O que isso quer dizer? Que dificilmente uma característica que existe em nós, que é muito rígida, muito formada, muito permanente por muito tempo, ela sai de um ângulo e vai para outro. A gente dificilmente vai mudar uma característica de 0 a 100, sabe? Então, eu gosto de explicar que se a gente tem uma característica que ao longo da nossa vida nós somos incentivados a sermos mais falantes, somos mais expressivos, mais expansivos, muito comunicativos, dificilmente a gente vai chegar na fase adulta e a gente vai se tornar uma pessoa super tímida, super acanhada. Não tem como. Mas eu também preciso dizer que eu sou psicóloga e se tem uma coisa que eu acredito é na transformação. Então a gente precisa sim aprender a desenvolver novas habilidades, né, desenvolver coisas em nós para a gente equilibrar. Então uma coisa que eu costumo dizer também na psicoterapia com as minhas pacientes é que às vezes a gente não vai sair de um extremo para o outro. A gente nem tem que querer buscar isso, tá? Isso é uma ilusão também. Mas o ponto de equilíbrio. Então, se a gente tem características de uma pessoa extremamente falante, comunicativa, isso é uma característica positiva para você, te ajuda na sua forma de ser e estar no mundo, ótimo. Mas se você entende que é uma característica que você precisa desenvolver para ser um pouco mais contida em alguns momentos, para ser um pouco mais introvertida em alguns momentos, isso nunca vai mudar radicalmente. Você não vai sair de um extremo e vai passar para outro. Mas aos poucos a gente consegue desenvolver as nossas habilidades para a gente entrar num ponto de equilíbrio ali. Por isso que nós somos únicos, porque cada um experimenta esse viés de uma forma diferente. Cada um entende e lida de uma forma diferente.
Então, isso tudo é muito importante. Quando a gente fala sobre personalidade, é muito importante a gente entender que, por ser um conjunto de características estável e permanente, a gente não vai conseguir transitar muito entre polos diferentes, né? Então, se você tem um sonho, desde sempre, aí, durante a sua juventude, adolescência, um sonho de ser atriz, de ser cantora, de ser jornalista, de estar em frente às câmeras, eu preciso de dizer que você, independente da sua personalidade, pode alcançar esse lugar profissional. Mas se você tem uma característica de ser mais falante, mais comunicativa, mais expansiva, muito provável que esse caminho vai ser mais fácil de ser percorrido. Então, se você é mais tímida, mais introvertida, mais acanhada, você também pode, não é um problema. Mas o caminho vai ser um pouco mais árduo para você. Por isso que eu estou aqui para falar sobre isso com vocês. Porque ao longo da nossa jornada, a gente vai se deparar com dificuldades para gerir e para lidar com coisas que nem sempre nós escolhemos, né? Relacionamentos, ambientes de trabalho, familiares, situações diversas que são vivenciadas por nós. E por isso que a gente precisa aprender a desenvolver essas habilidades. Porque em algum momento a gente vai precisar gravar um vídeo, a gente vai precisar falar, a gente vai precisar se comunicar, né? Nós somos o nosso porta-voz da nossa mensagem, né? Então a gente precisa desenvolver essas habilidades. Nesse exemplo especificamente usei características profissionais, né? Mas isso envolve para tudo. Então, quando a gente vai entrar no relacionamento amoroso, quando a gente vai gerir uma relação de amizade, tudo isso é muito importante. Eu entendo que é de extrema importância falar sobre o processo de autoconhecimento, porque na maioria das vezes a gente está vivendo no piloto automático. A gente só está ali funcionando. A gente acorda, a gente come, a gente trabalha, a gente cumpre com as nossas responsabilidades, mas a gente não está entendendo no que isso está resultando em nós. Então, quando a gente para e pensa que, ok, essas relações que eu tenho aqui, que eu tenho cultivado, elas são saudáveis para mim, ou não, elas não são tão saudáveis, eu não sei como gerenciar isso daqui. Por isso a importância do processo de autoconhecimento, porque quando a gente tem esse estalo, a gente compreende isso, fica muito mais fácil. A gente impor limites, a gente gerenciar as nossas relações, a gente se posicionar, a gente talvez entender como a gente lida em cada contexto. Sabe, gente, quando eu falo sobre isso, eu gosto de trazer um pouco da minha história para poder contextualizar. Ninguém melhor do que eu mesma falando sobre isso para as minhas pacientes e agora aqui para vocês, para a gente ter um exemplo muito mais prático. Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito envergonhada, muito acanhada, muito mesmo. Eu não comia na frente das pessoas. Eu mal falava. Se tinha uma apresentação de escola na igreja, eu passava mal, para vocês terem noção. E hoje em dia, quando eu falo que eu sou uma pessoa introvertida, as pessoas estranham, né? Porque eu sou muito comunicativa. Mas ser comunicativa foi uma característica que eu fui desenvolvendo com o tempo, principalmente depois que eu entrei na faculdade. Então, eu tenho um lado muito mais comunicativo, eu falo com mais facilidade, mas foi um treino. As primeiras vezes foram muito mais difíceis para mim. Hoje eu tenho mais jogo de cintura para conduzir isso. Hoje eu consigo fazer isso sem me paralisar tanto, sem perder noite de sono, sem ficar extremamente ansiosa porque eu tenho um trabalho para apresentar ou em vídeo como esse aqui para gravar. Então, com o tempo, com o treino, a gente vai tendo essas novas habilidades. Isso serve para tudo. Serve para a gente se conhecer, encaixar melhor as palavras para ter uma conversa difícil, a gente entender como a gente precisa se posicionar com os nossos colegas no ambiente de trabalho, para a gente conseguir se posicionar em diversos momentos dentro dos nossos valores, dos nossos princípios. Tudo isso é muito importante. Então, eu brinco, né, com algumas pessoas mais próximas, dizendo que tem um lado meu que é muito mais palhaço, muito mais divertido, e são poucos que conhecem esse meu lado, mas existe. Eu não deixo de ser introvertida por isso. Mas esse conjunto de características que em alguns momentos eu sou mais divertida, mais falante, eu também sou comunicativa, eu também sou um pouco mais a minha, mais séria, mais calada, isso forma quem eu sou. E eu entender esse funcionamento me faz ter muito mais facilidade para gerenciar o que eu preciso fazer no meu dia a dia. Então eu sei que talvez em uma reunião eu vou precisar ser mais séria, mais contida, mais centrada, mas eu sei também que com os meus amigos, que eu tenho intimidade, eu preciso me soltar, eu preciso ser mais vulnerável, eu preciso trazer esse meu lado mais divertido, porque isso também é meu. Então, enquanto eu falo com vocês, me vem a lembrança de que na minha juventude, né, não que eu seja tão velha assim, mas uns anos atrás, eu ficava nesse conflito, tá? Eu sou mais calada, eu tenho que ser calada o tempo inteiro, eu sou mais falante, será que tá tudo bem eu ser falante? E tá tudo bem, eu fui descobrindo que existem formas, existem versões da Samila vir à tona. Existe uma versão de você que está me ouvindo agora
que precisa descobrir como você vai lidar em cada situação da sua rotina, em cada situação do seu cotidiano. O importante é você compreender quem você é, como você funciona, como você precisa gerenciar o seu comportamento, né, as suas emoções, o seu jeito de ser e estar no mundo, em cada ambiente, no seu trabalho, no seu cotidiano, enfim, para que você se sinta em paz, para que a gente esteja numa jornada coerente com o que a gente acredita e com quem a gente realmente é. Então, para resumir, contextualizar tudo o que vocês acabaram de ouvir, é muito importante a gente entender essa união e a importância do conhecimento aprofundado sobre autoconhecimento e personalidade. E lembrando que tudo que nós falarmos aqui sobre personalidade é baseado em ciência, gente. Eu trabalho com a psicologia baseada em evidências, a PBE, então quem é da psicologia aí está entendendo o que eu estou falando, que são as práticas comprovadas cientificamente, né? Então a psicologia é uma ciência, então eu falo das práticas baseadas em evidências comprovadas cientificamente. E falando de personalidade, hoje a teoria que engloba, envolve e descreve com perfeição personalidade é a teoria dos 5 grandes fatores, o Big Five, né? A tradução, 5 grandes fatores. Nós vamos falar sobre o que é o Big Five nos próximos episódios. Vou explicar cada fator de personalidade, cada subfator. A gente vai falar sobre alguns personagens também, para ficar bem mais claro para vocês entenderem, para vocês se conhecerem também. Vai ser super legal, eu acredito que vocês vão aprender muito. E o meu desejo é que vocês consigam colocar tudo isso em prática para potencializar a jornada de vocês. Então, não deixem também de seguir, de curtir. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês colocarem aqui embaixo, que a gente vai estar aqui para responder e para solucionar tudo isso para vocês. Me sigam também em todas as redes sociais, vai estar descrito aqui no bloco de informações aqui embaixo. E sigam também o Lab de Autoconhecimento, que é o projeto que idealiza esse podcast. É isso, até o nosso próximo episódio.